se eu te der um papel agora e pedir para você escrever ou descrever tudo o que você sentiu da hora da batida até a hora que a Neoquímica explodiu, quais palavras que você usaria? Não sei te dizer. Não dá? Não dá para te explicar. Se tem uma palavra que foi inexplicável, assim. No primeiro momento eu só quis me isolar daquela confusão com a arbitragem, de foi cartão, foi falta, foi pênalti e tudo mais. E eu quis me isolar para eu pensar naquilo que eu tinha treinado, naquilo que eu tinha estudado e ficar concentrado só naquilo. E graças a Deus deu certo, diante dos estudos que a gente fez ali com o Marcelão, o Galinho, consegui acertar o canto e fazer a defesa. Você imaginava que o Veiga fosse bater como? Eu não posso revelar essas coisas também. Agora já foi. Revelar nos truques, não posso. Cara, mas assim, o Veiga foi o cara mais difícil que eu estudei, de batedor, assim. Ele tem uma porcentagem de acerto muito alta. Ele tem, se não me engano, 84% de acerto em mais de 30 pênaltis. É muito alto, assim, o número dele. E são todos os lados, meio... Era difícil estudar o cara. E aí eu fui no meu feeling ali, no jeito que a gente estudou e deu certo. Fala, Hugo. Primeiramente, parabéns pelo título. Eu gostaria que você falasse sobre o seu desafio pessoal quando veio o convite para jogar no Corinthians. Um Corinthians que estava carente de goleiro, né? Teve a saída do grande ídolo da história do clube, que é o Cássio. Em seguida, o Carlos Miguel, que vinha com uma boa sequência, vai jogar na Europa e ficou aquela expectativa de quem assumiria. Quando chegou o convite, como é que foi trabalhar isso? Porque a gente sabe que o jogador, é claro, tem a parte física, mas como é que foi a parte mental, sabendo que a régua seria alta? Saída do Cássio, o Carlos Miguel vinha jogando bem, vinha com boas atuações e você assumiria esse papel logo em seguida. Então conta pra gente um pouquinho aí da parte mental, o que os torcedores não veem. Obrigada. Você titubeou em aceitar? Em aceitar, não. Mas eu vou confessar que em um momento eu tive um certo receio de como seria. Por tudo que estava acontecendo no clube, né? E meu coach está até meio chateado comigo, tem uns dias que eu não respondo ele. Mas hoje ele está ali me assistindo, então... mas no momento que chega a proposta, na verdade, antes da proposta, quando começa a conversa, eu lembro que o primeiro papo que eu tive com ele no escritório foi: eu tenho medo da realidade. Eu falei para ele, tenho medo da realidade. A realidade me assusta. E não sei se eu tô tão pronto assim. Era a forma que eu me via. E aí ele de fora falou assim: você nunca esteve tão pronto. Eu acho que você está no momento da sua carreira que você precisa dessa realidade para você mostrar que você está pronto para todo mundo. Não que seja necessário a gente mostrar para as pessoas, mas é que às vezes é necessário as pessoas verem que você mudou também. E aí foi isso que aconteceu. Ali eu vi que eu estava pronto, né? Uma pessoa de fora me enxergando de uma forma que nem eu estava me enxergando. E aí eu aceito para a hora, sim, o convite do Corinthians. Eu estava ansioso, louco para me apresentar logo. E tinha algumas situações de esperar o Miguel sair, resolver a situação de contrato, como seria ser uma compra, seria ser um empréstimo e tudo mais. E toda essa negociação. Mas assim, quando eu recebi o convite do Corinthians, eu nem pensei. A gente tem um grupo do Resenha e o editor-chefe do Resenha vira e mexe quando você faz alguma defesa espetacular. Isso tem sido bastante constante. Quarto domingo, geralmente. Ele põe lá, o Hugo é seleção, o Hugo é seleção, né, Johnny Gonzalez? Você sente que está chegando? A gente, no momento, a gente está gravando o programa na semana da exibição do programa, mais 6 dias antes da primeira exibição. Não sei se até sábado a seleção brasileira vai ter um técnico. Mas, independentemente disso, você sente que a seleção está chegando? Eu sinto que sim, cara. Sinto que sim. Eu não vou ser modesto na minha resposta, não. Acho que eu sinto que eu estou no melhor momento da minha carreira, fisicamente, mentalmente, tecnicamente. E é óbvio que seleção é um sonho e a concorrência ela é gigantesca, assim. E a nossa escola brasileira, na minha opinião, é uma das melhores do mundo, se não a melhor de goleiros. E
É óbvio que a gente tem uma concorrência muito grande, mas é que eu estou num clube que me propicia a sonhar muito alto, né, cara? E então, assim, tudo aqui é muito relevante, tudo aqui é muito grande, tudo aqui Então, assim, eu tive a oportunidade de jogar nos 2 maiores do Brasil em relação à pressão, torcida. E se tem uma coisa que eu sei fazer é lidar com a pressão. Então, perdeu assim, a força. Então, acho que sim, eu me sinto no momento da minha vida e da minha carreira mais próximo. Assim. Coisa de lidar com esse aspecto da pressão, foi mais difícil antes do primeiro ou do segundo jogo? Porque com a vitória no Allianz Parque, aí a obrigação ficou maior ainda, né? Porque é muito simples para quem não está participando. Agora o Corinthians vai levar. E com a distância grande entre os jogos. Muitos dias. FIFA no meio, o cara fica naquela ansiedade para confirmar. A barra foi mais pesada antes do primeiro ou do segundo jogo? Nesse aspecto psicológico? Eu acho que antes do primeiro, né? Acho que antes do primeiro. Porque era o jogo mais difícil, assim, né? Na casa do adversário. A gente sabia que o adversário ia ser mais incisivo ali com a gente. Então, acho que antes do primeiro jogo, sabendo de toda essa pressão que a gente poderia sofrer com o resultado adverso, acho que antes do primeiro jogo, essa pressão psicológica foi um pouco mais complicada. E não que tenha sido fácil depois do primeiro jogo, porque, como você falou, com uma vitória de 1-0 na casa do adversário, virou obrigação você ganhar em casa. O torcedor vai para o estádio para celebrar. Exatamente, exatamente. E eu fui um dos caras que eu ficava o tempo inteiro com os caras falando, botando pilha. Irmão, os caras não podem nunca ser campeão na nossa casa. Os caras não podem nunca... E eu ficava botando pilha um em cada um, o tempo inteiro. Um em um, o tempo inteiro. Para aquilo ali ficar enraizado, né? Eu falava todo dia com o Donelli, eu falava todo dia com o Yuri, eu falava todo dia com o Mateuzinho, eu chegava... Todo dia eu falava isso com alguém, porque realmente, cara, Corinthians e Palmeiras é um campeonato à parte. Sim. Então, o torcedor corintiano hoje pode se gabar que o Corinthians foi campeão na casa do Palmeiras. O torcedor palmeirense não pode. E eu tentava fazia questão de lembrar disso o tempo todo. Então, assim, talvez possa ter ajudado também nesse aspecto aí. Hugo, no começo de temporada, um dos principais jogadores do Corinthians, que é o Rodrigo Garro, passou por um momento muito complicado, não só por causa do joelho dele, mas por causa do acidente dele. E a gente já ouviu de pessoas de dentro do clube que, naturalmente, ele sentiu muito o golpe, né? Como um dos líderes do time, do grupo, como tem sido o resgate assim, do Garro para não perder um jogador tão importante por uma questão pessoal tão grave? Cara, lá no início, né, quando tudo aconteceu, o acidente e tudo mais, eu fui um dos caras que procurei logo ter contato com ele ali no dia, tentei ligar para ele, não consegui, falei com a família, falei com o pai dele e tudo mais. E foi um baque muito grande, abalou bastante, a gente via ele no dia a dia ali. Só que tem que dar parabéns para ele, tem que dar parabéns para a doutora Nari, tem que dar parabéns ao Lulinha também, porque... O Garro voltou a ser o Garro muito rápido, né? Então, a gente diz de personalidade, no dia a dia, forma de sorrir, de brincar, de estar junto, ele voltou a ser o Garro muito rápido. E isso é muito do trabalho mental que ele fez, né? E continua fazendo, por um momento tão complicado. Eu nem imagino como deve ser passar por isso. Só quem passa. Só quem passa pode explicar. Então, assim, o Garro voltou a ser o Garro muito rápido. E tanto que ele teve muita força para poder passar por isso, cara. Sim. Porque para você aguentar jogar a quantidade de dor que ele estava jogando, o cara tem que ter muita força psicológica para isso. Tanto que diante do jogo do segundo jogo da final, ele sai do treino que não estava quase não conseguindo andar de tanta dor e eu fui no departamento médico e eu virei para ele e falei, ei, amanhã você tem que ir, preciso de você. Aí ele falou assim, amanhã eu vou de qualquer jeito. Eu falei, tá, se você fala que não vai, a gente vai dar um jeito de você ir. Você vai de qualquer jeito.